Ei você, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ajudar você com a sua criança. Eu vou te ajudar a tornar a sua criança mais organizada e a praticar o desapego também, tá bom? Mas antes, eu quero pedir para você seguir o canal se você ainda não segue. Toda quinta-feira tem vídeo novo falando sobre minimalismo e tudo que gira em torno desse estilo de vida. Organização, desapego, destralhe, leveza. Clica no sininho também para ativar as notificações, para você receber as notificações. Se você ainda não me conhece, eu sou a Nárdia Lourenço e esse é o canal Menos é Agora. Bora pro vídeo! Muitas pessoas chegam até mim questionando, reclamando e falando dos filhos, dos netos, ou seja, das crianças que moram com elas, dizendo que elas são muito bagunceiras, que não conseguem fazer com que elas se organizem. Outras falam para mim que são muito apegadas, que não gostam de doar nada, nenhum brinquedinho pode sair. Isso de fato acontece. Mas eu quero trazer aqui, nós estamos no mês de outubro, o mês das crianças, quero trazer para vocês aqui algumas sugestões, algumas orientações práticas para você ajudar o seu filho, o seu neto, o seu afilhado, enfim. Ajudar a sua criança nesse processo de organização e desapego, que é sim um processo essencial para toda a vida da criança, né? Desde criança, jovem, adulto, idoso. A organização e o desapego precisam fazer parte para que a gente tenha uma vida com mais qualidade, para que a gente consiga até ajudar, inclusive ajudar as outras pessoas, né? E a gente precisa lembrar que cada criança é única. Então, quando você for transmitir esses ensinamentos aqui, aplicá-los com a sua criança, você precisa entender que cada uma é de um jeito. Realmente, umas têm mais facilidade na organização e no desapego, outras não, elas vão precisar de uma outra forma para poder entender aquilo. Então, tenha paciência, mas não desista. Não é da noite para o dia, né? Crianças são folhas em branco. A gente é que vai ajudando-as ali e escrevendo a história delas, tá bom? Primeiro ponto é o seguinte, crucial. Dê o exemplo. É assim que você vai ajudar a sua criança a ser organizada e ser desapegada. Se você deixa tudo espalhado pela casa, se você não desapega de uma caneta que está sem carga, que já parou de escrever, a sua criança vai ver aquilo e vai achar que aquilo é o normal. Por que ela vai ser diferente daquilo? É o exemplo mesmo. Então você precisa dar o exemplo. Se você ainda não é organizada, se você ainda é uma pessoa apegada, assista outros vídeos aqui do canal e vai melhorando isso em você, porque a sua criança se espelha em você. Isso não é só eu que falo, né? Nós como pais e mães sabemos que essa é uma máxima. Então a primeira coisa é essa, eu nem vou me alongar aqui. Dê o exemplo, minimamente o exemplo de organização, de zelo pela sua casa e de desapego, tá bom? Outro ponto para você ajudar, como você pode ajudar a sua criança? Estabeleça rotinas. Você precisa estabelecer rotinas com ela. Rotinas diárias. Horário para almoçar, independente da idade, tá? É claro que cada idade tem uma rotina, certo? Então você vai olhar para a sua criança, para a idade dela e para a sua necessidade. Mas estabelecer essa rotina para almoçar, para brincar, para dormir, né, para ir para a aula, para fazer as tarefas, o que isso vai acontecer? Isso vai desenvolver na sua criança um senso de organização. Mesmo que você não perceba, talvez você nem saiba disso, né? Mas ela vai começar já a entender que o dia dela é organizado, que ela tem responsabilidades. Então vai começar a criar isso nela, indiretamente. Percebe? Então comece a fazer isso. Comece a colocar rotinas, horários, crianças. Isso aqui vale para adolescente também, dependendo, né? Mas quanto antes, melhor. Quanto antes a gente começar esse processo de organização e desapego, melhor, né? Outro ponto para você ajudar, divida as tarefas. De acordo com a idade da criança, você vai atribuindo tarefas para elas. Sempre, tá? Mesmo
2, 3 aninhos já consegue fazer algumas coisas. Pegar algo, colocar pegar algum brinquedo, né? E colocar no local. Então, essas responsabilidades, elas já vão criando na criança realmente isso, né? E as crianças adoram ajudar. Vocês já perceberam? Ai, vem cá, me ajuda aqui, ajuda a mamãe, ajuda o papai. Elas adoram ajudar. Então, crie essas responsabilidades e chame as crianças para poder, isso aqui é sua responsabilidade, você tirou, você coloca no lugar, não é? Vai fazendo isso com a criança e isso vai ajudar ela a desenvolver muito essa questão, tá bom? Outro ponto, explique para sua criança a importância do desapego. Isso ajuda demais. Explicar para ela que as coisas não têm que durar para sempre. Nada dura para sempre, não é? As coisas estragam, por mais que a gente cuide e deva cuidar, mas as coisas se estragam. As coisas não servem mais, porque a gente cresce, a gente engorda, emagrece, principalmente criança, né? Então, é importante passar aquilo que era dela para uma outra criança que não tem condições. É importante doar, frisa isso com a sua criança, né? Em primeiro lugar, essa doação, ajudar quem não tem condição de ter aquilo. Então, passar para uma outra pessoa usar, ser feliz com aquilo, ficar bonita com aquilo. Isso tudo só acontece se a gente desapegar, se a gente realmente deixar ir. Explica para ela que a gente muda. Nós estamos em constante mudança. Hoje gostamos de uma coisa, amanhã não gostamos mais. Então, é necessário que você, como mãe, pai responsável, passe esse entendimento, passe essa explicação para a criança. Porque muitas vezes a gente simplesmente não explica. Quando a gente está estressada, quando a coisa está muito bagunçada, a gente quer que a criança encha a sacola de coisas, esvazie o armário dela do nada, sem explicar, sem que ela entenda e manda embora. E quando ela não faz isso, a gente reclama. Não é assim. A gente precisa educá-las, precisamos fazer com que elas entendam. E isso pode ser aplicado até a você, mamãe, e você, papai, também, né? Que não teve essa educação, que às vezes não sabe essa importância do desapego. O desapego precisa fazer parte das nossas vidas. O desapego material e o desapego emocional também. A gente sempre, na nossa caminhada, a gente sempre vai largar coisas, vamos deixar coisas. Vamos passar para outras pessoas. Isso precisa existir. Outro ponto, limite o espaço. É importante que você limite o espaço. Por exemplo, filha, o seu Lego, o seu brinquedo Lego, ele vai ficar nessa caixa aqui. Então, é esse o espaço que você tem. Carrinho, filho, é essa gaveta, é essa caixa aqui para carrinho. Se não couber mais carrinho aqui, a gente não vai arrumar outra caixa. Nós vamos rever os carrinhos que estão aqui e passar a doar e vamos desapegar. O espaço é esse. Então você precisa limitar. Quando isso não é feito, a casa inteira fica cheia de presente, de brinquedo, porque não tem um limite. Não é encheu aqui, eu vou encher outro lugar. Não. Encheu aqui, eu preciso rever para desapegar, porque está com excesso. Esse é o pensamento. Tá bom? Passa isso para as crianças. Ensine isso para elas e cumpra isso. E o último ponto é o seguinte, muito importante, permita escolhas. A criança tem, claro, depende da idade, mas ela tem sim o direito de querer ficar com algumas coisas. Nós não desapegamos de nada que não é nosso. Cada um sabe do seu, cada um precisa mandar embora, precisa desapegar das suas coisas. Mas é importante permitir que a criança escolha. Ela precisa tomar as decisões dela com relação aos pertences dela. Se ela está querendo que tudo fique, aí você pode intervir, conversar com ela. Mas se uma ou outra coisa ela vai dizer, não, isso eu gosto muito, isso eu brinco muito, isso eu não quero, você precisa deixar com que ela escolha isso, permitir que ela escolha dentro desses limites, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha clareado, espero muito que você aproveite
esse Dia das Crianças. Muitas crianças, né, nesse mês de outubro recebem mais presentes, mais coisas entrando dentro de casa, mais brinquedos. Então aproveita esse momento de ganhar presente para você fazer essas coisas com ela, dar uma repassada aqui com ela e já vai ensinando para que ela entenda que as coisas têm um ciclo na nossa vida, que a gente precisa respeitar isso, tá bom? Deixa aqui para mim nos comentários se você já aplica alguma dessa ajuda para as suas crianças, se tem alguma outra coisa que você acha que pode contribuir com esse vídeo aqui, deixa nos comentários para a gente conseguir criar e educar as nossas crianças na organização e no desapego. A gente se vê, até o próximo vídeo.